Olá, meus amigos e amigas prevencionistas e fãs da eletricidade. Por acaso você sabe a diferença, os limites entre alta tensão, média tensão, baixa tensão e extra baixa tensão? Afinal, quais são os critérios de classificação? Esse aqui é o vídeo certo para você entender um pouco melhor sobre essas classificações e ver que não se trata somente do nível de tensão para determinar o que é alta, baixa e média tensão. Então, o que é preciso para determinar? Bom, eu sou Vinícius Melim, criador desse canal, e vou explicar isso para você já, logo após a vinheta. Mas antes de rodar a vinheta, eu peço para você, se você não for inscrito ainda no canal, clique no botão inscrever-se e se inscreva no canal para receber as notificações assim que a gente lançar novos conteúdos. E também deixe seu like aí para ajudar na notificação. Aproveite também para entrar aqui na descrição do vídeo e ter acesso aos arquivos em PDF da NR10, NBR5410 e NBR14039. Bom, para ajudar na explicação, eu estou aqui com a NR10, a nossa norma regulamentadora número 10, que trata de segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade. A nível de introdução, antes da gente ver a classificação de baixa e alta tensão, vamos entender um pouco mais sobre o objetivo da NR10. O item 10.1 fala sobre o objetivo e o campo de aplicação. O primeiro subitem diz o seguinte: esta norma regulamentadora, NR, estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Essa NR aplica-se à fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na sua ausência ou omissão dessas, as normas internacionais cabíveis. Bom, nesses dois subitens, fica claro que essa norma ela se refere à segurança com trabalhos em eletricidade ou serviços em eletricidade ou então nas suas proximidades, e não simplesmente como executar aquela tarefa. Aqui para o nosso assunto de hoje, que são as limitações entre os níveis de tensão, de baixa até alta tensão, é essa citação aqui que lhe diz que sempre deve se observar as normas técnicas oficiais estabelecidas pelo órgão competente, que no nosso caso são as NBRs. Então a NR10 dá força para as NBRs 5410, 14039, que são as normas que a gente vai ver daqui a pouquinho, para determinar alguns procedimentos para instalação ou procedimento de manutenção na área de cada NBR. E aí sim, na omissão dessas, usar as normas internacionais cabíveis. Agora vamos para o glossário entender essa questão de classificação, do nível de tensão. A NR10 ela trata somente de baixa e alta tensão. A NR10 não considera a média tensão como outras normas consideram. Mas vamos ver agora direitinho qual é a classificação que a NR10 determina como alta tensão. Mais especificamente no item 1, nós vamos entender a classificação de alta tensão. E diz o seguinte: tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua entre fases ou entre base e terra. Ou seja, nós podemos ter em um sistema trifásico um diferencial de potencial entre uma fase e outra de 1000 volts, aí já é considerado como alta tensão. E se por acaso essa diferença de potencial entre fase e terra for 1000 volts e fase for superior a 1000 volts, não importa. Tendo 1000 volts em qualquer parte do sistema, já é considerado alta tensão para NR10. E seguindo aqui até o item 5, melhor dizendo, no item 5, é explicado qual é o entendimento de baixa tensão segundo a NR10. Baixa tensão, tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Nós temos um limite inferior de 50 volts e um limite superior de 1000 volts. E essa faixa aqui, entre 50 e 1000 volts, é o que a NR10 considera como baixa tensão.
tensão. Então a gente pode concluir que não existe média tensão para NR10. Qualquer valor acima de 1000 volts já é considerado alta tensão. E por que a NR10 enxerga dessa forma? Porque por se tratar uma norma regulamentadora de segurança para segurança, entende-se que qualquer tensão acima de 1000 volts precisa de algum outro tratamento especial durante a execução e planejamento da tarefa também, devido ao seu valor elevado de tensão e as consequências que esse valor de tensão pode trazer em um acidente. Entende-se que qualquer tensão acima de 1000 volts é muito prejudicial e perigosa às pessoas envolvidas no trabalho que estejam expostas a esse nível. Então não importa se é 1000, 2000, 3000, 4000, acima de 1000 volts já é alta tensão para NR10. Agora, isso não significa que média tensão não exista. A classificação de média tensão existe sim, mas não é tratada pela NR, e sim pela NBR. Só que não é essa que eu estou mostrando agora. Essa aqui é a NBR 5410, que trata também de instalações elétricas de baixa tensão. Antes de irmos para a NBR 14039, que é a que trata de média tensão, vamos só bater as informações aqui e compará-las ao disposto na NR10 e na NBR 5410. Aqui no item 1, fala sobre os objetivos da NBR 5410, mas isso não é muito do nosso interesse agora. O que a gente veio fazer aqui é comparar o informado na NR10 como baixa tensão com o que é informado na NBR 5410, que também é sobre baixa tensão. Essa informação a gente encontra aqui no item 1.2.2, que diz justamente a que nível de tensão que essa norma se aplica. A linha A diz o seguinte: esta norma aplica-se aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, com frequência inferior a 400 Hz, ou a 1500 volts em corrente contínua. Então aqui nós vemos que coincide com o nível de tensão estabelecido como limite para a classificação de baixa tensão, ou seja, até 1000 volts é considerado baixa tensão, ou 1500 volts é considerada baixa tensão em corrente contínua, enquanto os 1000 volts são para corrente alternada. E essa norma também se aplica aos circuitos elétricos que não são internos aos equipamentos, funcionando sob a tensão superior a 1000 volts e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, por exemplo, circuito de lâmpadas a descarga e precipitadores eletrostáticos. Bom, basicamente aqui se mantém os 1000 volts, né? O que diz aqui a respeito com a tensão superior a 1000 volts são para equipamentos internos a algum componente da instalação elétrica considerada em baixa tensão. Por exemplo, uma lâmpada de descarga é aquela lâmpada que tem um reator. Por exemplo, uma lâmpada de 1000 watts tem um reator, aquele reator grande, robusto, pode oferecer uma descarga de tensão superior a 1000 volts. Mas só para acender aquela lâmpada, para dar o start na lâmpada. E após isso, a tensão se estabiliza a tensão nominal, mais comumente em 220. E também a toda a fiação em linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização. E as linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos. Bom, o que interessa aqui para a gente é essa classificação aqui, né? Que ela se aplica à tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts, assim como na NR10. Aqui não fala nada sobre aquela faixa de 50 a 1000 volts, né? Aqui a baixa tensão, segundo a NBR 5410, é qualquer tensão abaixo de 1000 volts. Então de 0 a 1000 é baixa tensão, enquanto na ótica da NR10 as tensões abaixo de 50 volts são consideradas extra baixa tensão e de 50 até 1000 são consideradas baixa tensão. E aqui sim, com a NBR 14039, a gente tem a tão comentada média tensão. E o nível de tensão da média tensão varia entre 1000 até 36.200 volts. Agora aqui só para recapitular, a NBR 5410 cita de 0 a 1000 volts como baixa tensão, a NBR 54039 cita de 1000 até 36.200 volts como média tensão. E agora, para alta tensão, qual NBR atende essa classe de tensão?
Bom, aqui no Brasil nós não temos uma norma técnica que atenda essa classificação de alta tensão, acima de 36.200 volts. Então, nós temos que recorrer a uma norma estrangeira, que é a IEC 61936. Essa IEC 61936 contempla todas as tensões acima de 1000 volts. Então, como foi visto lá na NR10, dizendo que na ausência de normas regulamentadoras nacionais, nós devemos buscar orientação nas normas estrangeiras compatíveis e cabíveis, nós temos que buscar na IEC 61936 todas as orientações para tensões acima de 36.200 volts, porque até esse limite nós podemos recorrer a uma norma nacional. Embora a IEC 61936 trate a partir de 1000 volts, não vamos procurá-la para encontrar algum procedimento com tensões até 36.200 volts, porque nós temos a NBR 14039. Passando disso, aí sim a gente recorre à IEC. E agora, para finalizar o vídeo, a mensagem que eu deixo é que sempre que se referir a níveis de tensão, o interessante é entender qual é a norma técnica que está sendo usada como referência. Se estiver falando em 1.500 volts, 1.000, 2.000, 3.000 volts e tratando como alta tensão, agora fica evidente que estamos falando sobre a ótica da NR10, porque acima de 1000 volts pode ser considerado também como média tensão, mas segundo a ótica da NBR, no caso a NBR 14039, que trata a respeito de média tensão. E acima disso devemos recorrer à norma estrangeira IEC 61936, tá certo? E agora eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença no meu canal e por ter assistido o meu vídeo. Espero que tenha sanado alguma dúvida ou conhecido alguma coisa nova e principalmente que tenha gostado da explicação. Deixe aqui seu comentário, alguma sugestão de temas para tratarmos aqui no canal ou melhorias que podemos fazer. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.